Olá, bom dia! Está começando a partir de agora, aqui na sua web rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no ar. Com retransmissão pela web rádio fascista da Fedrace Canudos FM, 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem. Camponês FM, 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio, 95,3 de Madalena. Assim, formamos a partir de agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa em sua fanpage. Aí no Facebook retransmite a partir de agora também esse programa ao vivo. O programa tem produção e apresentação de Souza Júnior, abertura técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, Roxô Advogados Associados e Sintigrace. Tudo a postos, tudo pronto, então vamos para mais uma nova edição do programa Democracia no Ar. Ao comando dele, Souza Júnior, bom dia. Bom dia, Jonathan Neto. Bom dia, nossos ouvintes e telespectadores da Atitude Popular no programa de hoje, Democracia no Ar. Bom dia aos demais ouvintes que estão sintonizados conosco através das demais emissoras que o Jonathan Neto, nossa voz de ouro, aqui da Atitude Popular, acaba de citar. Bem, no programa de hoje, nós vamos receber mais um dirigente de Central Sindical, na série de entrevistas que nós estamos realizando sobre o que pensam e pretendem fazer cada central sindical diante dessas reformas, que na verdade são destruições dos direitos trabalhistas. E no programa de hoje nós vamos contar com a presença de Manuel Cavalcante, que já se encontra aqui em nosso estúdio, que é dirigente da CSB, que é a Central de Sindicatos Brasileiros, e também é presidente dos Sindicatos Contabilistas do Ceará, conhecido como Sindiconte. Bom dia, Manuel. É um prazer, mais uma vez, ter você aqui para conversarmos sobre os problemas dos trabalhadores. Bom dia, Souza Júnior. Bom dia, Jonathan. É muito prazer que volto aqui ao programa. Exatamente nesse momento, grande dificuldade que passa a classe trabalhadora do Brasil, e todos nós que também participamos de uma categoria importante, atividade econômica do país, passamos também por essa mesma dificuldade. Então, há um grande problema no ar, né, que é essa questão dessa alteração da legislação trabalhista, que eu acho que veio em um momento inoportuno, porque o processo político do Brasil é muito complexo, está muito dificultoso, e que essas mudanças, quando envolvem a questão da intelectualidade do trabalho, do serviço laboral, e também, lógico, com a participação do capital, precisaria realmente de uma discussão maior por essas partes, empregadores e empregados, numa discussão ampla e não com interferência imposta de governantes que, na verdade, nunca trabalharam, tá certo? Estão lá a serviço não sei de quem, né? Porque as próprias empresas não entendem alguns processos que estão acontecendo, porque o que está sendo debatido, em parte, é que esse processo ele pode ser um processo que, inclusive, venha prejudicar também, mais ainda, a questão da discussão do processo trabalhista. Manuel, você tocou num assunto muito importante, porque normalmente se fala apenas dos direitos dos trabalhadores. Claro que isso é fundamental, mas não se verifica que, como você mesmo disse, uma vez retirando direitos trabalhistas, diminuindo os salários, o aumento do desemprego,
Isso vai ter consequência direta no mercado e sobre as empresas, porque trabalhadores ganhando menos, gastando menos, significa menos mercadorias produzidas, menos mercadorias vendidas. Significa quebradeira também de empresas, ou diminuição dos seus lucros e da sua atividade, que vai se reverter em desemprego. Então, é o outro lado da coisa, porque todo trabalhador é também consumidor. É esse ponto que você ressalta aí. E com isso, mesmo os empresários, pelo menos aqueles que são mais conscientes, como você disse, devem estar contra essas medidas, né, discurso. A proposta, já em forma de lei, né, ela tem, eu acho que tem algumas coisas muito positivas. Quando se fala da livre negociação, ela dá uma margem para que dizer de reconhecer partes legítimas que, tanto da parte dos trabalhadores, pelos seus sindicatos e federações, confederações centrais, como a parte das empresas também, que são representadas também pelo mesmo segmento, só que com a conotação de que sejam empregadores, que sejam a parte patronal. Mas a discussão é uma legislação trabalhista. E essa legislação trabalhista são direitos. São direitos desses trabalhadores, mas direitos também que está incluído dentro da formação do salário. Quer dizer, quando você vai prestar um serviço, tá certo? Você vai colocar lá o salário, o valor que você acha que merece pela execução daquele serviço, e ali você faz um planejamento aonde você estaria incluído as suas férias, seu 13º, lado previdenciário, que é descontado do seu salário. Do seu salário, não é uma coisa a mais para o empregador. Quem paga todos os direitos e vai buscar os seus direitos é o próprio trabalhador, é do seu salário. Isso não está imposto pelo salário. O que está sendo colocado é que isso e as empresas talvez não estejam percebendo que é necessário. Né? Hoje, a sociedade exige mais a qualidade do produto, a qualidade do serviço. A própria empresa, vamos dizer, o segmento empresarial, diz que os sistemas S passaram por alguns problemas, tá certo? Por falta de treinamento de novos trabalhadores. E isso para que exatamente se executar serviços importantes. Hoje, praticamente, quase todos os serviços, por parte do trabalhador, ele é parte de serviço especializado. Na parte da indústria, tá certo? Todo trabalhador ele tem que ter um conhecimento, ele tem que ter uma formação curricular, em termos de estudo. Geralmente, hoje, são exigidos segundo grau, tá certo? Esses trabalhadores. Por quê? Porque todos eles precisam trabalhar com equipamentos, e esses equipamentos precisam de conhecimento intelectual desse profissional. Na parte de serviço, tem-se conta. E na parte dos profissionais de profissões regulamentadas, todos precisam. E aí, onde é que está isso? Quer dizer, como é que você pode simplesmente discutir um valor de salários, tá certo? Quando, na verdade, você está precisando de qualificação, você está precisando de melhor. Os países desenvolvidos, todos eles pagam bem. Há aqueles profissionais que têm qualificação. No Brasil, você está fazendo o contrário, quer dizer, simplesmente eu tenho a demanda, a procura é maior do que a oferta, então é o seguinte, eu vou oferecer, porque tem dois querendo o mesmo emprego, eu vou oferecer um salário menor e que topar eu contrato. E a qualidade desse serviço? E a qualidade desse produto? Como é que a empresa vai colocar seu produto para a sociedade, se a sociedade vai reprovar? Então, é por isso que o produto, a fabricação, os serviços desse país vão ser prejudicados, porque daqui a pouco nós vamos, simplesmente, pela a globalização, nós vamos ter que fazer serviços, tudo através de sites de outros países, porque no Brasil não tem mais qualidade dos seus operadores. Manuel, você falou sobre a livre negociação. Até que ponto essa negociação é livre
numa situação de alto desemprego que nós estamos vivendo, com 14.200.000 desempregados, onde o patrão e o empregado, né, em diversas categorias, você encontra um exército de reserva. Ontem mesmo nós, ontem, aliás, nós entrevistamos aqui o presidente da Força Sindical, o Raimundo Donato, onde, na categoria que ele preside no sindicato, né, já teve 28.000 trabalhadores na base, e hoje só tem 5.000. Então, há um exército, né? Essa não é a única, né? Hoje, com esse desemprego, são muitas categorias que se encontram na mesma situação. Então, até que ponto existe liberdade de negociação quando existe um facão, vamos dizer assim, sobre o pescoço do trabalhador, que é esse exército de reserva, essa fila que está para entrar? Como é que você analisa, então, essa livre negociação? Bom, como o Brasil... Não sei se eu fiz me entender, não, né? Ou você aceita, ou você vai ter outro para a ocupação do lugar. Nós tínhamos o que, até 20 anos atrás, as representações dos trabalhadores e naquela hierarquia como determina o Ministério do Trabalho, que era sindicatos, federações e confederações, tá certo? E aí, vinculado ao Ministério do Trabalho. Com o decorrer dos anos, com o crescimento, com a participação de trabalhadores brasileiros em eventos internacionais, principalmente eventos da OIT, tá certo? E aí veio a questão da constituição das centrais. Então, hoje, a grande representação dos trabalhadores é através das centrais, que são a adesão dos sindicatos e das federações a essas centrais. Então, isso facilitou para o governo uma negociação, porque não dava para você reunir todos os sindicatos. Então, você teria, agora, você faz a reunião das centrais, da qual as centrais demandam para os seus sindicatos e fazem discussão interna de cada categoria. E por ser categorias diferenciadas, muitas, tipo como a nossa, por isso que não dá para comparar contabilista com o sindicato da Constituição Pesada. Não, é um sindicato, vamos dizer, todo esse exemplo agora, porque veio principalmente do crescimento da necessidade do Brasil teve na questão do patrocínio da Copa do Mundo, tá certo? E das Olimpíadas, tá certo? Grandes obras, tá certo? Que foram para atender isso aí, logicamente, também atendendo já a outros mecanismos, e principalmente essa questão da parte das capitais, principalmente na construção de metrôs. Então, foi uma categoria que saiu de outra. O surgimento de uma categoria que saiu de outra, que era chamada construção civil. Isso todo mundo falava da construção civil. Então, se era construtora, e a construtora fazia tudo. Tá certo? Aí passava a ter esse novo segmento. Então, eu acho que quando Raimundo se referiu a essa categoria, ele também se referiu a esse projeto, realmente, nesses últimos anos, que eram muitas obras, tá certo? E estavam para esse siderúrgica, foi uma das que paralisou. O metrô também está parado. Exatamente. Né? Então, quer dizer, e aí, quero saber assim, como surgiu essa categoria, essas pessoas? E quando a demanda é muito grande, você contrata. E às vezes você contrata, você atrai até pessoas da agricultura familiar, né, do meio rural. Por quê? Porque a própria a cidade ela não tem essa demanda toda. Então você traz de outras cidades, você traz de São Paulo, São Paulo sempre traz de outros estados, por isso que São Paulo não é um país, porque tem o Brasil todo está lá dentro, né? Então, essa dificuldade em relação à questão hoje do emprego. Então, se as pessoas passaram 5, 10 anos no crescimento de grandes obras, como é que elas agora vão retornar para aquela atividade que ele era inicialmente? Então, é um grande problema
em termos de você depois, como recolocar essas pessoas no mercado de trabalho. Certo, mas a minha pergunta original, independente dessas grandes obras que corretamente você citou, já existiam, mas não tem mais, mas tem um desemprego crescente. Né? Estão com 14 milhões e 200 mil desempregados. E essa situação não dificulta qualquer negociação que existe para cada categoria no exército de reserva, de mão de obra, para o lugar daqueles que hoje estão empregados. Quer dizer, até que ponto existe realmente liberdade de negociação? Esse é o... Bom, eu também sei exatamente isso. Essa questão como se fala, da livre negociação, né, achar que poderá separar algumas atividades. Para algumas atividades, o resultado é positivo, e para outros, não. Porque essa questão de você, como está na legislação, agora, na nova proposta, dizer que se faz diretamente com o empregado e pelo sindicato. Correto seria pelo sindicato. Mas que, às vezes, pode ocorrer que muitos não vão nem procurar o sindicato e impondo a uma situação simplesmente pela procura do emprego. Bem, nós acabamos de receber aqui a visita, que vai participar também aqui do nosso bate-papo de hoje, a jornalista Marina Valente. E por falar em trabalho, né, tem feito uma série de palestras e um estudo sobre o precariado, né, justamente as condições precárias de trabalho e que deverá aumentar, né, em função dessa reforma. Né, é o que eu entendo. Daqui a pouco nós vamos convidá-la para participar. E, inicialmente, gostaria de dar um bom dia, né, e é um prazer novamente tê-la aqui no programa Democracia no Ar. Bom dia, Souza Júnior, bom dia, ouvintes, bom dia aqueles que acompanham via Facebook. Prazer estar aqui novamente. Bem, Manuel, prosseguindo aqui sobre o que a gente está tentando ouvir, entender a posição de cada central sindical, uma das questões que a gente tem colocado para os demais convidados que vieram até agora é sobre que, na opinião da CSB, na sua opinião particular, os trabalhadores estão conscientes dos prejuízos que vão que ainda não se materializaram, esses prejuízos, porque, apesar de ter sido aprovada a chamada reforma trabalhista, elas ainda não estão em vigor. Né? Algumas medidas já foram aprovadas antes, como a terceirização. Mas os trabalhadores, na sua opinião, estão conscientes ou não dos prejuízos que certamente vão ocorrer para todos? Olha, as centrais, elas têm feito um grande trabalho. Eu acho que é positivo a manifestação das centrais lá em Brasília sobre a discussão. Fazendo isso, elas também demandam para os seus sindicatos o mesmo questionamento. Então, nós hoje somos conscientes desse trabalho. Mas é como se a crise política do país está tão grande, tá certo? Que termina, a gente não estamos conseguindo levar o trabalhador para a discussão dentro da nossa base, dentro do nosso sindicato. Então, através da mídia, através de manifestações, através de sites próprios, tá certo? A gente faz a manifestação para que o trabalhador tenha mais consciência disso. Então, como nós afirmamos no começo. E o que pode acontecer, inclusive, é uma esperança, que das centrais, inclusive, pela manifestação que o nosso presidente Premier fala, é o seguinte aqui, que venha logo um novo governo, tá certo? Que as eleições deveriam ser ainda esse ano e não mais em 2018, para que a gente pudesse reverter, tá certo? Através de uma discussão, tá certo? Essas medidas que estão sendo impostas. Porque, com certeza, um novo governo sério e que venha pensar na sociedade, pensar na população, pensar nas empresas, pensar nos trabalhadores, vai novamente discutir uma reforma justa e igual para todos. Este governo, não teve voto, ele tem um discurso, uma narrativa sobre essa reforma.
a chamada reforma. Diz o governo que é para modernizar as relações de trabalho, que a CLT está caduca, né, velha, 43, né, do século passado, etc., e que vai gerar emprego. A sua opinião tem razão, este governo? E mais outra pergunta. A mídia. A mídia, eu falo dessa mídia alternativa, nós que entrevistamos as centrais, os trabalhadores, os sindicatos, e procuramos esclarecer com a verdade. Essa mídia, ela tem sido cúmplice desse discurso ou tem informado corretamente? Olha, eu acho que a mídia está sendo importantíssima, tá certo? Mas o problema é que ela só faz dar a notícia. Ela não discute a notícia, ela não procura ver realmente a razão, a origem daquele fato. Então, isso prejudica. Às vezes, o trabalhador, está no seu trabalho, às vezes no transporte, que vai para o seu trabalho, e ouve a notícia e é uma coisa rápida, né? E você não sabe depois o que está sendo discutido. E o fato hoje é que eu acho mais lamentável nessa reforma foi a falta da manifestação mais positiva do lado jurídico, quer dizer, do legislativo, do judiciário, na parte trabalhista. Olha, nós temos hoje a justiça trabalhista no Brasil, ela tem os seus juízes, tem os seus tribunais, tem o Superior Tribunal do Trabalho, e tem a legislação enorme, não só é a CLT, isso aqui não altera só a CLT, não. Se você pegar, na verdade, a legislação é muito grande, tem muitos artigos alterados já pela CLT, que tem trabalhadores e empresários que não têm nem conhecimento, principalmente nos advogados. Então, a manifestação da parte do judiciário em relação à manifestação, dizer que a inconstitucionalidade de muitos artigos que estão sendo propostos, isso já resolvido bastante. Por isso que a proposta ela é uma proposta inoportuna, porque pode, inclusive, vir a prejudicar as empresas. Porque muitos artigos, podem ser considerados inconstitucional, tá certo? Na divulgação, e as empresas podem, no momento, achar que estão ganhando e, no futuro, vão perder porque vão ter que ter indenizações aos seus trabalhadores. Eu já ouvi muitos advogados trabalhistas dizerem que uma das implicações dessas medidas é o aumento da demanda no Poder Judiciário. Você concorda com isso aí? Quer dizer, uma vez implantadas essas medidas da reforma trabalhista, haverá, vamos dizer assim, uma corrida maior ao Poder Judiciário, porque o governo montou o seguinte discurso, diz que o Poder Judiciário, trabalhista, está abarrotado de ações, tal, como se isso fosse culpa, da existência da própria legislação trabalhista, e não do descumprimento dela. Mas esse é o discurso. Ora, essas medidas vão ou não vão acarretar uma corrida maior ao Poder Judiciário para poder proteger os direitos dos trabalhadores? Da sua opinião? Bom, exatamente o que nós vamos discutir daqui a pouco, né, com a professora Maria aqui, tem alguma resposta no que você está perguntando. Bom, eu acho o seguinte, hoje, com as novas medidas, o trabalhador vai ter que procurar mais o seu sindicato. O sindicato não está lá somente para a simples defesa desse trabalhador, desse direito que não está sendo cumprido pela empresa, mas sim para estudar toda a sua atividade. Então, o que ocorre? Existem muitas aberrações na justiça do trabalho. Essa semana, discutindo com a nossa assessoria jurídica, nós estamos dizendo que, às vezes, uma reclamação trabalhista indevida por um oportunista, porque aquele não é trabalhador, tá certo? Às vezes é um oportunista, tá certo? Prejudica geralmente as pequenas empresas. As pequenas empresas. Ele vai lá, ele procura, na verdade, ele não procura o sindicato da sua categoria, ele vai a um escritório de advogado, chega lá, faz um relato, o advogado simplesmente, ouvindo o relato desse suposto trabalhador, faz, baseado na legislação, a manifestação dos seus direitos. E aí marca-se a audiência.
E aí tem a contrapartida que as empresas têm que ser notificadas. São notificadas e, às vezes, pequenas empresas que mudam de endereço, que às vezes não tem uma assessoria, às vezes nem contábil, tá certo? Não sabe disso, e são chamados julgamentos à revelia, que prejudica. Eu conheço casos desse tipo. A outra, tá certo? Essa questão agora também já prejudicando, é que o trabalhador, para recorrer, ele provando que ele não é um pobre, sem recurso, ele tem que fazer depósito da parte sobre o recurso. Isso aí é onde cabe exatamente o apoio da sua entidade sindical, essa orientação. Porque aí ele vai sabendo que, na verdade, o direito dele vai ser respeitado e a entidade vai poder ajudar nesse sentido. Então, é importante que a gente tenha essa visão dos dois lados. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os sindicatos, que as medidas também não atingem só os direitos trabalhistas, né? Atingem também os sindicatos com o fim da contribuição sindical. Mas para a gente não perder a linha de raciocínio, e já que a nossa jornalista estudiosa do assunto, Marina Valente, está presente, eu quero direcionar então essa pergunta sobre o precariado, ou seja, as condições de trabalho, né, vão piorar nessa reforma? Essa que é a questão. Na verdade, o precariado ele é um conceito, né, que está sendo trabalhado no Brasil, pelo IBRAG e pelo Giovanni Alves. A gente criou um grupo de estudo que tem uma afinidade melhor com as teorias que estão sendo desenvolvidas pelo Giovanni, e eles respeitam uma parcela da classe trabalhadora. Não é toda a parcela da classe trabalhadora em condições de trabalho precário, mas é um termo que é criado para falar daquele trabalhador com alto grau de instrução, jovem, de perfil urbano, que sofre relações de trabalho precárias. Então, é um recorte um pouco mais fechado do que seria um trabalho precário. Isso tem como dimensionar a quantidade disso? Há estudos nesse sentido? Há estudos no sentido de pegar algum desses perfis. Né? A gente sabe, o Rui indica alguns campos de trabalho onde isso tem sido ganho espaço. Seria o trabalhador de telemarketing, seria o pessoal do Uber, né? E a gente... É uma novíssima categoria, né? E a gente sabe, por exemplo, que correspondia a um grande número, no perfil corresponde a um grande número daquelas pessoas que estão se manifestando em 2013 sobre a questão do transporte. Então, você sabe que essas revoltas todas, que inclusive deram origem à questão política que a gente tem que estar vivendo agora no país, são, inclusive, aquilo que a gente chama, estão no bojo do que se chama de revoltas do precariado. E que tem acontecido no mundo inteiro, né? Desde as manifestações de Occupy nos Estados Unidos, ao May Day na Espanha, em toda a Europa. Então, a gente sabe que o mundo inteiro está passando um processo onde o precariado vem se manifestando. E o que acontece? No Brasil, a gente tem uma característica interessante do que diz respeito ao precariado, porque tem uma quantidade grande de pessoas que está se formando na universidade e não está entrando para o mercado de trabalho de forma formal, com carteira assinada, e está virando o famoso seja seu chefe. Então, você tem uma quantidade enorme de pessoas... O fenômeno da pejotização. Exatamente. A transformação de pessoas em pessoas jurídicas, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Isso foi até incentivado um pouco pelos governos do Luiz. A gente teve uma política de primeiro emprego para o operário da construção civil, a gente teve uma grande política de empregabilidade para categorias que não têm alto grau de escolaridade. Mas quando chegou para o jovem que estava se formando com alto grau de escolaridade, a gente já não teve esse tipo de política de primeiro emprego. E aí o pessoal
abrir sua empresa, mas nem sempre abre sua empresa de forma preparada para abrir sua empresa. Na categoria do seu Manuel tem muitos. Assim. O cara é dono de um escritório, mas é ele mesmo. E aí, quando você vai ver a faixa salarial desses trabalhadores, eles não são patrões, embora tenha se colocado na cabeça deles uma cultura de que eles são patrão, que eles são empresários. Eles, inclusive, às vezes, deixam de dizer, eu não sou contador, eu não sou jornalista, eu sou empresário. Né? Mas é um empresário de R$1.000, de R$1.500, né? De uma faixa salarial que não passa de uns 3.000 por mês. Então, o cara não consome o que o empresário consome, não vive o que o empresário vive. E, na verdade, o que essa reforma trabalhista vem fazer é transformar. Na verdade, teve um vídeo do Gregório do Vaer que ele chama até de um termo diferente, ele chama emprecariado, que ele diz que são os empresários precariados. Né? A gente pode dizer que o que essa reforma quer fazer, na minha visão, é, primeiro, empurrar todo mundo para ser precário, né? Ou seja, seja seu chefe, então, ao invés da indústria contratar a costureira, ela vai forçar a costureira a ser dona do seu próprio negócio dentro de casa, para revender as peças para ela. Ela não vai contratar o contador, ela vai mandar o contador abrir um CPJ ou abrir uma firma e vai terceirizar o serviço dele, e assim por diante. Então, vamos ter uma quantidade enorme de... Nós já somos, na verdade, nós temos mais empresários no Brasil do que trabalhadores em carteira assinada. Isso são dados concretos. Então, o que vai acontecer é que nós vamos ser um país inteiro de empresários, mas empresários em péssimas condições trabalhistas e com um sindicalismo que muito mais... que se distancia do sindicalismo que a gente tinha no Brasil, que tem origem no imaginário do sindicalismo russo, para a gente ter um sindicalismo mais de serviços, como é o sindicalismo norte-americano. Bem, a conversa está muito boa, nós vamos retomar logo após um breve intervalo, que vai ser apresentado aqui a voz de ouro da Atitude Popular, o Jonathan Neto. E daqui a pouco a gente volta com a Marina Valente, jornalista, e o Manuel Cavalcante, que é dirigente da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, e presidente do Sindicato Contabilista do Ceará. Até daqui a pouco. Agora 10h32, é rapidinho, é só para te agradecer, né? Obrigado pela sintonia, pelas visualizações, enfim. Você está ouvindo e conferindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFDNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, Roxô Advogados Associados e Sintigrace. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Web Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponesa FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Sem esquecer que logo mais, daqui a pouquinho, a Canudos FM, aí no decorrer da sua programação local, também vai reprisar esse programa que você está conferindo agora, na íntegra para você. Estou falando da Canudos FM. Tá bom? Estamos ao vivo também na página Democracia Participativa CE no Facebook, aí com som e imagem. A você no Face, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Fique à vontade, porque a qualquer hora, se você perdeu esse programa, você pode conferi-lo a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Enfim, fique à vontade. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Voltamos então, foi rapidinho, né? Voltamos então com Souza Júnior e convidado e convidada. Você, Souza. Obrigado, Jonathan Neto. Nós estamos aqui entrevistando Manuel Cavalcante, que é dirigente da Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB, e presidente do Sindicont, que é o Sindicato dos Contabilistas do Ceará. E também a jornalista Marina Valente, que estava há pouco, né, relatando o que significa precariado no Brasil e no mundo. Né? Antes de a gente prosseguir com o nosso programa de hoje, eu gostaria de convidar os ouvintes e telespectadores aqui do nosso Facebook, da Democracia Participativa, para a palestra que vai ocorrer hoje, às 18 horas, sobre capitalismo, forma política e direito. Este é o título da palestra que vai ser proferida pelo professor de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, Alisson Leandro Nascal. Inclusive, ele é jurista e filósofo de direito, além de professor da USP. Portanto, vai ocorrer logo mais às 18 horas no auditório Valdir Chagas.
Valmir Chagas, melhor dizendo, que fica na Faculdade de Educação, Rua Valderio Shoa, número 1, Benfica. Repetindo, palestra hoje sobre capitalismo, forma política e direito com o professor Alisson Leandro Mascaro. Há outro evento também hoje, importante, que nós queremos convidar os ouvintes, que vai ocorrer também ali na Avenida da Universidade, ali próximo. Vai acontecer no auditório da ADUFS, que é a Associação dos Docentes da UFC. Trata-se do lançamento do livro da Digital Esticadores de Horizontes. Esse é um título muito interessante. Esse livro trata de narrativas juvenis sobre vidas reinventadas. Portanto, vai ocorrer às 18 horas na Avenida da Universidade 2346, no auditório da ADUFS. Bem, nós estávamos conversando há pouco sobre o precariado. E ao término da sua fala, Marina Valente, você dizia que essas medidas vão, então, aumentar, né, vamos dizer assim, esse tipo de trabalhador que, diferente do sindicalizado, aquele trabalhador que está vinculado a uma categoria, porque passaria a ser uma pessoa jurídica, né, contratada. Esse fenômeno, na verdade, sempre existiu aqui, mas não na escala. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, só para ilustrar para os ouvintes, porque eu conheci bem de perto. A TV Verdinho Debates, por exemplo, esses apresentadores, pode ser que tenha mudado, mas eles foram obrigados, antes eram assalariados, foram obrigados a criar sua própria empresa, entendeu? E receber como serviços prestados, ou seja, seriam direitos trabalhistas. Né? Então, é isso que você estava falando. Quer dizer, é um fenômeno que já existia, mundial, mas agora, com essa reforma, deverá aumentar. Você poderia citar casos além dos que você já citou, vão ser afetados por esse processo? Eu acho que os jornalistas são o maior exemplo da questão do precariado. Na verdade, assim, não é à toa que a grande mídia... sua própria categoria... Não é à toa que a grande mídia está incentivando a reforma trabalhista. Porque elas já praticam. Interessa. Talvez sejam elas, e acho que os bancos, são as principais empresas interessadas na reforma trabalhista e com interesses claros mesmo, que diz respeito ao que elas têm muito desejo de praticar ou já praticam. A minha categoria, a quantidade de jornalistas superjuridizados é enorme. E é uma realidade até que acho interessante, porque para muitos trabalhadores que já vivem nessa realidade, ou seja, para muitos precariados, compreender o motivo da gente estar tão crítico à reforma trabalhista é muito difícil. Todas essas reformas, para o precário, não mudam absolutamente nada, porque ele já não tem férias, ele já não tem hora do almoço, ele já não tem final de semana, ou seja, ele já é um trabalhador completamente sem direitos. Né? A gente estava conversando, eu até falei na última vez que eu vi no programa, a gente estava conversando com o médico e ele desabafou que não tinha férias há 5 anos. Eu sou precariada. Eu não tiro férias, eu acho que desde que eu me formei na faculdade. Então, eu não sei o que é férias, não sei o que é final de semana. Muitos deles também não sabem o que é previdência, porque não tem condição de pagar, então deixam para lá a previdência mesmo. Né? Até a hora que o negócio bate na porta, porque até você, quando sabe, uma empresa, você tem que ter a obrigatoriedade de pagar a previdência. Mas é o último dos pagamentos que você vai fazer, porque na realidade não cabe. Né? Então, assim, se você for olhar... É muito oneroso para uma pessoa só, para um profissional, ou 2 ou 3, né? Se você for olhar o cenário do país atualmente, toda a categoria que você olha, advogados, né? toda a categoria que você olha, o aumento dos trabalhadores desse perfil tem sido gigantesco. Né? E não é necessariamente porque ele quer, é vendido uma ilusão. A principal, talvez, ilusão que eu acho que se venda tem relação com o tempo. A gente até vem discutindo isso. A gente está falando... talvez no maior momento onde o capital está praticando a mais-valia na sua plenitude. Porque o precariado ele não tem jornada de trabalho.
Mas é vendido para ele a ideia de que quando você for ser chefe, você vai ter mais tempo, você vai fazer o seu horário. Mas isso não é uma realidade. Ele trabalha muito mais do que 8 horas diárias, ele trabalha final de semana, ele não tem férias, ele não tem feriados. Ou seja... Não tem mais tempo para trabalhar, né? Não para o lazer. Ele só tem tempo para trabalhar, ele não tem tempo para mais nada, porque se ele para um dia, tanto que para eles é muito difícil entender uma greve. Para eles, uma greve de trabalhadores na rua é algo extremamente prejudicial, porque um dia deixa de deixar entrar dinheiro. Né? Então, são trabalhadores que não têm condição trabalhista nenhuma, na verdade. Né? Só que isso está sendo disfarçado de empresário. Né? Então, todas as reformas, para eles, tanto faz. Ao contrário, eles se incomodam, porque como eles querem ser empresários efetivamente e crescer, não entra na cabeça deles pagar encargo trabalhista para um funcionário para que esse funcionário tenha mais direitos do que eles realmente têm. Quer dizer, e não há categoria que não se olhe em que isso não esteja se apresentando. Psicólogo trabalhando, prestando serviço para clínicas como PJ. Então, é uma realidade muito dura. E eu queria, inclusive, aproveitar e convidar também, já que você já saiu com a agenda de hoje, dizer que a gente também, às 6 horas, está fazendo um debate lá no Sindicato de Contabilistas, justamente sobre a questão do precariado. Comigo, com as sociólogas Viviane e a Maria Pereira. Que são, o endereço, por favor, para quem não conhece a sede do sindicato. Rua Pério Coelho 319, ali ao lado do Banco Central. Aproveitando, então, deixa aqui a informação do Daniel Cavalcante, está claro, Manuel, que essas medidas do governo vão afetar os sindicatos. Esse fenômeno, quanto mais pessoas saírem de sua categoria para se transformarem em empresário, entre aspas, né? Eles deixam de pertencer ao sindicato, né? E isso enfraquece o movimento sindical. Mas o governo cuidou também de tomar outras medidas para enfraquecer o movimento sindical. Uma delas foi a suspensão da contribuição sindical. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom, eu gostaria só de voltar aqui ao tema anterior, e dizer o seguinte: eu, como formação de ciência contábil, contador, concordo com a Maria, que as pessoas que constituem um CNPJ acham que é empresário, certo? E essa relação empresa e atividade empregadora, certo? Por causa do CNPJ, não quer dizer que você é um empresário. Isso na verdade, o CNPJ é um cadastro de pessoa jurídica, como existe o CPF, cadastro de pessoa física. É uma forma que o governo tem de cadastrar as pessoas para uma tributação. A relação sociedade é outra coisa, Código Civil, entendeu? Código Comercial, Código Civil. É uma relação onde você tem a sua sociedade com outra pessoa, com várias pessoas, ou até uma empresa individual. Mas não tem característica nenhuma, tá certo? Uma empresa individual, hoje constituída de forma individual, tá certo? Que ela não tenha capital e que não tenha empregado. Então, ali não existe o lado capital. Qual é a relação capital e trabalho? Nenhuma. Então, só tem a relação trabalho. Então, aí vem exatamente o precariado. Quer dizer, as pessoas estão deixando de verificar o direito da relação trabalhista, tá certo? Para absorver uma coisa achando que pode estar ganhando. O brasileiro, como diz, o brasileiro no Brasil ele tem uma atitude, quando ele viaja, vai morar fora, tem outra. A pessoa formada hoje em qualquer profissão, tá certo? Ele não admite trabalhar se não for como a profissão que ele se formou, como bacharel. Mas quando vai para morar no país, alguma coisa, ele vai trabalhar como balconista, como bombeiro, como o que der, tá certo? E na verdade, porque ele não consegue trabalhar com a sua atividade, a sua formação acadêmica. Então lá, mas qual é a relação dele lá? É que ele acha que o que ele ganha como trabalhador de nível médio, tá certo? Ganha mais do que como trabalhador de nível superior no seu país.
isso é um grande problema. Na nossa categoria tem muito isso. É que, às vezes, por necessidade de você ter atender mais clientes, você precisa de ter auxiliares. Mas, às vezes, você, por contratar um auxiliar, você começa a aceitar propostas, né, de clientes que não um valor justo, para que você possa compor a sua receita e não ter um problema maior do que é pagar o próprio salário dos seus empregados. Certo. E voltando à questão da contribuição sindical. Voltando à questão da contribuição sindical, tá certo? Isso já era para ter sido discutido desde 88, tá certo? Porque em 88, tá certo? A Constituinte já dizia o seguinte, que a contribuição sindical acabou em termos a contribuição sindical. Ela foi criada, mas tem que regulamentar. E não foi regulamentada, ela continuou por não ter sido regulamentada. E foi criada outras figuras, quer dizer, antes já era contribuição sindical. Mas veio a confederativa, veio a associativa, veio várias. Desconto assistencial. Assistencial, tá certo? E foi lei com legislações complementares, tá certo? Mas nunca regulamentada totalmente. E alguns sindicatos, tá certo? Têm outras alternativas, não só da contribuição sindical. No nosso caso, nós fazemos sempre como um valor único. Se você é associado, você vai pagar X. E a contribuição sindical ela também é uma somatória. Se a sua contribuição de serviço for maior do que a sua mensalidade, você só paga a sua contribuição sindical. E é associado. Se tirar a contribuição sindical, não vai afetar. É uma contribuição para o seu sindicato, tá certo? Para o serviço que ele tem que prestar para você. Então, infelizmente, é que outros não tinham essa alternativa e se vivia somente da contribuição, simplesmente, sem saber onde é que o associado morava, onde ele trabalhava, porque ele só recebia no final do mês, principalmente no mês de abril, essa contribuição. Hoje, essa alternativa tem que existir. Você tem que ter o seu associado e esse associado tem que, na verdade, contribuir com o custeio da sua entidade. Agora, a grande discussão que, inclusive, o próprio governo estimulou é sobre a obrigatoriedade. Né? Eu tenho uma opinião e gostaria de ouvir o que você acha disso, que não deve existir na sociedade direitos sem deveres, e vice-versa. Então, se um membro de uma categoria recebe benefícios da luta daquele sindicato, ele tem que contribuir, obrigatoriamente. Ou então não deveria ter direito nenhum aos benefícios criados. Porque, na prática, eu já fui sindicalista, vou citar aqui a história, o que é que a gente vê? Tem pessoas, trabalhadores, que não são sindicalizados, né? Não participam de luta nenhuma, ainda criticam o sindicato, mas quando ganha uma ação para ele é o primeiro a correr para receber. Inclusive, se tiver que pagar alguma coisa ao sindicato, um desconto assistencial, uma campanha salarial, por exemplo, é o primeiro a correr para assinar, para não descontar dele. Isso é justo? Quer dizer, você receber benefícios de uma categoria de lutas, daquele sindicato, sem nada pagar. Quer dizer, a gente, como cidadão, paga impostos, é esse, né? Esse imposto, para ter benefícios. Né? E o trabalhador não tem que pagar obrigatoriamente para o seu sindicato? Essa é a questão. Inclusive, aí eu pergunto também, essa sua contribuição na categoria sua é obrigatória ou é espontânea? Bom, vamos ter que o histórico. Antigamente, era imposto sindical. Esse era o... Passou a ser contribuição sindical. Contribuição se dá a conotação de que ela tem a contrapartida vinculada a essa entidade. Então, por exemplo, a contribuição de melhoria. O empregado, ele é um dia de serviço. Tá certo? E se ele trabalhar, sair do emprego e para outro, ele não paga mais, ele só paga um dia de serviço. É uma contribuição anual. Ele não paga para cada emprego que ele venha trabalhar, ele venha fazer a contribuição anual. O profissional liberal, no nosso caso, nós temos como profissional liberal e temos empregado. Ele faz, como profissional liberal, ele tem que pagar uma contribuição
determinado em assembleia, que anualmente fazemos isso, paga a contribuição da Assembleia. No caso do empregado, se ele for empregado e for profissional liberal, ele só paga uma. Ele faz a opção de ser o profissional liberal ou de ter um dia de serviço. Ou a legislação diz o seguinte, quando você deve ser o maior, certo? Se um dia de serviço for maior do que o outro, você paga ele como trabalhador, certo? Parece que isso é bem respeitado mesmo. Não é respeitado. Então, eu vejo categorias, bancários, por exemplo, que deixam de pagar a contribuição sindical para pagar a categoria porque é mais baixo. Mais baixo. Mas lá já acontecia isso, no nosso caso aqui, passados, os funcionários do Banco Central, os contadores do Banco Central recolhiam os sindicatos. Quando veio depois, aí rapaz, pagava um valor que eu não conhecia. O dia de serviço aqui é 3 vezes o valor dessa. Né? Porque nem você está pagando para o sindicato lá do Banco Central, dos funcionários, e está pagando para a gente um valor bem menor. Deveria pagar um valor justo. Outro fato é o seguinte, no nosso caso, quem são os profissionais? Todo profissional da contabilidade ele tem que ter o registro no conselho. Como empregado, ou como empregador, como profissional liberal, ele tem que ter o registro. O que caracteriza contabilista é o registro do conselho. Coisa de dinheiro, mas aí, no nosso caso lá, eu mando anualmente, eu tenho que mandar aqui para todos esses profissionais. Eu tenho um custo, tá certo? Que é desnecessário, mas eu tenho que mandar, porque eu não sei se ele está como empregado, se ele é profissional liberal, se ele é empregador, mano. E aí, cabe a ele justificar. Se ele é um empregado, ele é um dia de serviço, não pode equilibrar. Se ele não tiver empregado, se ele não é empregado, se ele não tem empresa sob a sua responsabilidade, se ele é um servidor público, né, municipal, estadual, federal, ele manda uma correspondência para o sindicato pedindo a sua isenção. Então, lá, hoje já, para os contabilistas, nós já somos facultativos. Muito bem. Marina, você tem, nos seus estudos, e você também assessora muitos sindicatos. Qual tem sido a reação dos sindicatos em relação ao fim da contribuição sindical? O seu Manuel, na verdade, ele tem uma característica diferente na questão associativa dele, né? Junto à categoria. Então, ele, de certa forma, realmente, para ele, a questão do imposto não tem um peso tão grande. Porque ele já vem nesse processo. Né? E ele já tem um outro processo. A categoria tem uma questão de oferta de serviços também, que para a categoria dele é importante, e o sindicato conseguiu fazer essa relação. Então, realmente, para ele, não há um baque muito grande. Uma coisa que me chama a atenção, embora exista muita crítica sobre a CUT na questão do imposto, ela foi a central que defendeu já no passado o fim do imposto sindical. Na prática, hoje não vai ter mais, né? Porque, na verdade, foi uma coisa que surgiu, por exemplo, dos sindicatos, acho que foi os sindicatos metalúrgicos de São Paulo. Então, eles, na verdade, eles são um sindicato que já tem, por uma questão histórica, de uma relação histórica, um alto índice de sindicalização. E a ideia, a princípio, da CUT era o seguinte, era que, com o fim do imposto, acabariam os sindicatos de pouca luta. Porque eles só... nesse imaginário da central, são sindicatos que só existem por causa do imposto e que não fazem luta e que, portanto, eles iriam acabar com o fim do imposto. Então, ela chegou a fazer campanha, recolher assinatura, fazer publicidade. E eu me lembro desde aquela época, eu disse assim, olha, mas não é a entidade de muita luta de pouca luta, na verdade, que tem problema para sindicalizar, é de muita luta, porque... com exceção de casos específicos, como o do seu Manuel, as entidades de luta, geralmente, elas sofrem resistência do patrão para entrar, para sindicalizar, elas sofrem uma rejeição, talvez por esse aspecto mesmo de estar numa porta de fábrica, fazendo barulho, Então, a gente tem toda uma dificuldade de chegar junto ao trabalhador, que é imposta até pelo patrão dele.
Enquanto muitas entidades que eu conheço de pouca luta, às vezes a carta de associação do sindicato é entregue pelo próprio patrão na hora de assinar a carteira. Né? Inclusive, a gente tem muitas entidades sindicais que têm esse perfil de luta nenhuma e muita afinidade com a entidade patronal. Né? Mas, enfim... Tem aspectos mais danosos, só tentando enriquecer sua intervenção. Tem categorias com alta rotatividade, como os comerciais, também, por exemplo. Então, quando você mantém um índice grande de sindicalização, você já para uma categoria bastante rotativa. Então, o impacto da contribuição, da retirada da contribuição sindical de entidades como comerciários é realmente danoso. A gente estruturar. Por exemplo, uma das entidades que eu assessoro, que estava até conversando ontem com o presidente, os companheiros gráficos, o Rogério. Os gráficos, eles são reconhecidamente uma entidade de muita luta, de luta histórica, na verdade. Que apoia o programa Democracia no Ar. Inclusive, uma das entidades mais antigas do Estado, né? Onde tem luta, os gráficos estão atrás, eles apoiam todas as entidades sindicais, das mais diferentes correntes políticas, ideológicas, os gráficos estão juntos. Para os gráficos, o fim do imposto vai ser um baque. Né? E aí você vai dizer que não é uma entidade que luta pela sua categoria? Luta pra caramba. Né? Mas, enfim, vai sofrer um baque. E aí isso tem, no geral, para o movimento sindical, seria ideal não ter imposto. E diga-se de passagem, não era obrigatório. As pessoas já podiam se recusar a pagar ele. Não era uma coisa que você... Se você apresentasse a carta dizendo que você não tinha interesse de pagar, você já não era obrigado. Né? Então, assim, não tinha por que mexer nisso, a não ser um interesse claro do governo de enfraquecimento das entidades sindicais. Agora a gente vai ter que restabelecer uma outra cultura. É hora de sindicalizar, é hora de pegar essa última leva de imposto que vai entrar e investir em campanhas de sindicalização, investir pesado em campanhas de sindicalização, porque... Se as entidades fecharem a porta, e existe algumas entidades, se você pegar uma Ministério do Trabalho no estado com números de sindicalizados, existem algumas entidades sindicais que correm realmente sério risco de fecharem as portas, a gente não vai resistir contra essa retirada de direitos. Bem, eu quero pegar a sua palavra, resistir, para formular a última pergunta, porque nosso programa está chegando ao fim, infelizmente, para o Manuel Cavalcante falar como a CSB está vendo essa questão da unidade das centrais. Quer dizer, nós tivemos duas greves gerais, uma com maior força, né, no dia 28 de abril, né, e a outra no dia 28 de junho, e foi fruto dessa unidade. Na sua opinião, essa unidade vai se manter? Porque me parece que foi a única coisa positiva que o governo Temer trouxe, foi unificar pela primeira vez na ação as 9 centrais sindicais. Bom, na verdade, ela teve essa união no princípio, depois houve um racha pela divisão política, porque duas centrais importantíssimas passaram caiu no campo do governo de negociar e não negociou nada. Certo? E agora estão voltando novamente a conversar com todas as centrais. Esse governo não inconfiável. Central é uma coisa, partido político é outra. E mesmo que seus dirigentes estejam no partido político, ele não pode impor uma situação política dentro da central. A negociação é para o trabalhador, é para a central. Eu acho que vai ainda prevalecer pela necessidade de uma negociação, certo? Mas pode haver ainda alguns rachas. Mas é importante que se deixe bem claro que a nossa central sempre a bandeira foi do trabalhador. Ela não aceitou de maneira nenhuma interferência política dentro da nossa central. Isso aí é um elogio que nós fazemos ao nosso presidente Antônio Neto, que era, na verdade, um membro de um partido político, e ele nunca aceitou esse partido dentro da central dele. Não me engano, ele desfiliou contra desse partido. Ele poderia estar nesse governo, porque é um filiado desse partido, certo? E ele, na verdade, não aceitou
Ele rompeu e deixou de ser do partido para defender os trabalhadores. Então, parabéns às centrais no sentido de que a luta é a defesa do trabalhador. Bem, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença dos dois, do Manuel Cavalcante, dirigente da CSB e presidente do Sindicato dos Contabilistas do Ceará, e a jornalista Marina Valente, que é jornalista e assessora de diversos sindicatos, entre os quais o Sindicote. Né? E nós voltaremos amanhã, no mesmo horário, às 10 horas. Muito obrigado pela audiência e um bom dia para todos e todas. E agora, com ele, o Jonathan Neto, para encerrar mais essa edição do Democracia no Ar. Democracia no Ar. 11 horas em ponto, acabamos de ouvir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, Puxou Advogados, Associados e Sintigrace. Apresentação...